Boa noite, meus irmãos. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Vamos louvar o nome do Senhor juntos. Vamos adorar aquele que vive para todo sempre, declarando que Ele é grande, que Ele é digno de toda a honra, todo louvor, toda adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus cessar a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Isso diante dele nos prostramos. Você pode erguer suas mãos ao Senhor e dizer: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos mais uma vez no início. Diga. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quero ver você adorando o Senhor, dizendo mais uma vez: queremos o teu nome. E céu. Tu és exaltado, Senhor, digno de honra, glória, louvor. Erguemos nossas mãos ao Senhor, declarando que tu és tudo para nós. Seja o Senhor a conduzir a tua igreja e este tempo de adoração e culto ao Senhor. Que teu Espírito Santo seja ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus.
Amém. Cumprimente seu irmão do lado, dê um graça e paz para ele. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Essa casa também é sua. A nossa dinâmica de terça-feira, todas as terças, nós temos lá atrás uma mesa onde você pode fazer os seus pedidos e os seus agradecimentos, tá? Então, faça a qualquer hora na hora do culto, vocês podem ir lá fazer o seu pedido, o seu agradecimento, que a igreja, o povo de Deus vai estar orando 24 horas por você aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Quero dar alguns avisos aos irmãos. No dia 28/6, quero convidar você que faz parte da nossa melhor idade, ou você que não faz parte, mas tem 60 anos para cima, a participar da nossa comemoração dos aniversariantes do semestre, do primeiro semestre, que vai acontecer lá no Espaço Luz às 15 horas. Se você quiser mais informações a respeito, você pode, ao final do culto, ir ali no balcão de informações. O pessoal da diaconia, o Antônio Carlos e a Ana também podem estar orientando vocês a respeito desta programação, tá bom? E também lembrar aos pais e às crianças que nós temos agora no dia 30/6 até o dia 5/7 a Escola Bíblica de Férias. O tema será o Reino dos Pequenos Valentes. E pais, vocês podem fazer a inscrição dos seus filhos de 4 a 10 anos, agora aqui no culto. Agora, ao final do culto, ali no balcão de informações, você pode fazer a sua inscrição com o pessoal da diaconia também. Terça da Esperança é um culto de contar as bênçãos, de falar do que Deus tem feito e agradecer pelo cuidado dele em todas as coisas. Eu quero convidar então 2 pessoas que gostariam de dar um testemunho a respeito de alguma resposta de oração, alguma condução do que Deus fez, a vir aqui à frente e compartilhar com a igreja aquilo que Deus fez em sua vida, fortalecer a fé dos irmãos e irmãs que estão acompanhando com a gente, não só aqui presencialmente, como também online. Graça e paz, igreja. Amém. Irmãos, eu quero testemunhar aqui, a minha sobrinha, no início de janeiro, assim que fez a virada, né, do ano, o irmão dela, que é meu sobrinho, foi diagnosticado com câncer. E fez uma cirurgia, ficou muitos dias na UTI, entubado. Passou o processo, eu comecei até a fazer a campanha aqui, mas aí veio um outro momento na minha vida que não deu para dar continuidade. Eu não perdi o foco, né? Mas aí não dei a continuidade. Mas bem no início, ele foi colocado aqui diante do altar do Senhor, a vida dele. E aí ele fez a cirurgia, saiu do processo de hospital e foi restabelecer para começar o processo de quimioterapia. E começou o processo com um ciclo fechado, e agora, semana passada, início a gente voltou e começou a fazer uma nova campanha por ele, eu e a minha sobrinha. Aí, na semana passada, ele voltou ao médico, o médico solicitou os exames, tomografia, e falou para ele que ele está curado. Para a honra e glória do nosso Deus, até diminuir o ciclo de quimioterapia, nem vai precisar fazer o que precisava. Então, assim, nós estamos muito gratos a Deus pelo milagre que Ele fez na vida da nossa família. Boa noite, graça e paz. Como muitos sabem, eu e o Leandro, nós não moramos em Lusiânia, mas eu estava precisando de um emprego novo. E eu sei que Deus pode todas as coisas e me comprometi a vir às 7 terças-feiras, né? Hoje completa a minha 7ª semana e eu venho agradecer a Deus, porque eu orei de forma específica. Eu sou advogada, queria trabalhar em um escritório renomado, escritório boutique. Eu falei para o Senhor que eu queria, inclusive, os meus honorários em dobro. Eu falei isso para Deus em oração. E hoje eu assinei meu contrato com especificidades
superiores ao que eu pedi a Deus. E hoje é só para agradecer. Muito obrigada, Deus. Boa noite, graça e paz. É assim, um testemunho meu. Eu olho para essa igreja aqui, eu olho para o rosto de cada um aqui. Eu sei que tem gente aqui que não me conhece, né, talvez. Mas há muito tempo que nós não tínhamos essa terça-feira. Era primeiro, quarta-feira, com o pastor Jean, muitos que estão aqui lembram dele. Foi uma temporada muito boa dessa igreja aqui, maravilhosa até, que foi quando eu cheguei aqui, né? E nós tínhamos a nossa quarta-feira da esperança, também muito abençoada. Mas como tinha um percentual de pessoas que gostavam, acho que mais de futebol do que de quarta-feira, foi mudado para quinta-feira da esperança, que ficou, né, praticamente o resto do tempo. Infelizmente nós somos humanos, né? E às vezes o nosso ego fala alto, infelizmente fala. E teve um tempo aqui na igreja que eu tive um acidente. Eu fiquei 45 dias deitado. Eu só mexia os olhos, estava desse jeito. Mas o que veio no meu coração, na verdade, teve uns irmãos que ficou orando por mim. E com 15 dias eu comecei a mexer o pescoço. Mas desde a hora que eu sofri o acidente, que eu falei para Deus, era acho que julho, não sei, a Ana que sabe melhor de data, eu sou ruim de data. Não lembro nem o dia do aniversário dela. Aí eu falei, Deus, eu só quero estar andando no dia 25 de dezembro, que é o dia do aniversário da minha mãe, que a família toda se reúne. Aí não foi possível, mas eu já estava sentando, né? E aí mais 15 dias, foi quase final de ano que aconteceu isso. Aí com mais 15 dias eu comecei a me arrastar e andar. Mas eu já tinha dentro de mim que eu ia andar. Aquilo ali eu não ia ficar, vai operar, vai para Goiânia, eu não, né? E eu fiquei curado disso, graças a Deus. A prova viva está aqui em pé, sinto nada. Às vezes se eu pegar um peso maior, dá uma dorzinha nas costas, mas nada que o remedinho que o Miguel ensinou, não deu um jeitinho, né, Miguel? Aí depois disso, nós tivemos outro incidente aí. Agora já, depois que eu fiquei mais novo, né? Tem aquele negócio do homem visitar um médico, fazer amizade com o médico. Nada bom isso. Aí o médico chegou para mim e falou, o senhor está com câncer de próstata, tem que fazer o exame. O cara soltou assim na cara e eu olhei para ele, eu falei, estou com câncer de próstata. Eu falei, caramba, primeiro exame o cara já vem, puf. Eu, caramba, quer ficar meu amigo não, quer me matar logo. Aí eu fui lá, fiz os exames também em oração, não deu nada, graças a Deus. Aí a gente continua. E agora eu tenho sempre pedido, né, a Deus. Eu fiquei aqui, ao tempo que eu fiquei aqui, eu estou aqui 27 anos quase. Não, 26 anos, 25. Aqui na igreja. E nesse tempo todo, na época do pastor Jean, a gente pediu um emprego, que eu estava desempregado. Eu passei 21 anos na empresa, na última empresa, me aposentei lá. Mas sempre trabalho. E aí eu pedi portas abertas, é o que eu peço ali, portas abertas, agradecimento, para abrir as portas para os irmãos. E agora eu estou com uma novidade, o pessoal me ligaram, me convidando para voltar a trabalhar na minha função, provavelmente pagando até mais do que eu ganhava antes, né, como supervisor de compras. E isso é daqui, daqui, desde que o pastor reabilitou isso aqui, comigo tem acontecido milagres. Eu não sei com vocês, mas alguém aqui teve milagre? Alguém aqui? Alguém recebeu uma bênção aqui? Pois é. Aí eu me pergunto, por que desses rumores dentro da igreja? Por que uma casa dividida? A palavra fala que uma casa dividida não se substém, né? É aquele negócio,
um contra o outro, um contra todos, a coisa está funcionando bem, mas nós temos decisão, um não concorda com o outro. Nós não estamos aqui por nós estamos aqui por Deus. Eu sou crente. Quem é crente aqui? Quem é crente aqui? Quem é da presbiteriana há muito tempo? Aí, ó, isso é bonito de se ver, gente. Eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. Eu já vim de outra igreja, eu vim da Batista, em Samambaia. E lá eu via muitos milagres, através do nosso pastor Jurandir. Um senhor igual meu irmãozinho lá, ó, daquela altura lá, ó. Mas você olhava no joelho dele aqui, ó, ele não usava calça comprida porque ele orava pela igreja. E eu acredito que o pastor dessa igreja ora pela igreja, ora por nós. Eu vi uma palavra agora há pouco tempo, que nós temos que ser fiel ao nosso pastor, ao pastor que Deus colocou na nossa vida. Você não pode viver sem um líder espiritual. Você tem que ter alguém sobre você, que ora por você, que cuida de você. Porque Deus cuida, mas Ele manda alguém para ser o seu pastor aqui. Porque senão Ele mandava só um mesmo. Jesus já levava todo mundo, só precisava daquele pastor lá. Nós só precisamos dele, de mais ninguém. Porque nós somos homens, somos falhos. E eu agora esse meu testemunho de vida. E eu queria ver essa terça-feira, olha como é que nós estamos aqui. Está quase cheio e está aumentando. E tem gente na torre de oração que liga para a Ana. Eu vejo, Ana, posso entrar na sua torre de oração? Porque ela acha que é nossa, não é nossa, é da igreja. Aí liga para nós, posso entrar? Eu quero ficar na sua torre de oração, quero estar com vocês aí. Eu falo, ó, tem quinta, tem quarta, tem sexta, tem todo dia. E por que isso está acontecendo? Não foi eu que fiz isso, não. Eu só me empenhei. Ó, tem a torre de oração, quem vai? Fiquei assim, achei estranho. Aí entrei na torre de oração. E graças a Deus eu só tenho tido coisa boa na minha vida. Se alguém aqui tem dificuldade, mas é porque a palavra fala que vai ter dificuldade. Se não tiver vitória, como é que se tem vitória se não tiver luta? Não era muito fácil, vou morrer. Pronto, resolveu. Deus abençoe vocês e que a igreja seja salva desse jeito. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Alguns meses atrás eu fiz uma campanha. Eu fiz uma campanha de 7 semanas. E o meu pedido era para que o juízo de Deus e a justiça de Deus viessem sobre a liderança da igreja. E eu falei para Deus que, independente do que fosse, começasse por mim. E veio sobre mim. E eu quero dizer para a igreja que hoje pela manhã, por causa desse juízo de Deus sobre a minha vida, eu entrei com um pedido junto ao conselho da exoneração da minha função de presbítero. Peço à igreja que esteja orando por mim. Eu peço perdão se eu estou decepcionando alguém, porque a igreja confiou a mim essa função. E se algum ato meu decepcionou alguém, eu também peço perdão, mas que a igreja continue orando por mim para que Deus me dê uma condição. Ana, depois, aí ao final do culto, você pode conversar, porque aí pode atrapalhar um pouco a dinâmica do nosso culto. Nós viemos aqui para nós buscarmos ao Senhor também. E eu entendo
de coração agradeço, mas eu acredito que para que a gente possa dar andamento, nós termos os tempos de oração que nós queremos ter, o louvor, engrandecer o nome do Senhor neste lugar, a gente poderia deixar para depois, tá bom? Eu peço isso para você. Obrigado. Quero pedir para você que está na 7ª semana, você que completou o jubileu, a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, crendo que em nome de Jesus a resposta de Deus está sendo dada. A resposta do Senhor sendo sobre sua vida pode ser sim ou não. Muitas vezes Ele nos permite esperar o tempo dEle. Mas o que nós cremos é que a resposta dEle é certa. Se você está completando o seu jubileu, sua 7ª semana, por favor, venha para cá. E nós vamos orar. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Você pode estender sua mão para cá? Senhor, eu quero agradecer pelo Teu mover, porque Tu és Deus. Não há outro como Tu nas nossas vidas. Tu és o dono da igreja, Tu és o dono da nossa vida. Todas as coisas estão sob Seu cuidado. E seja, Senhor, para a Tua ação poderosa, quanto às bênçãos, juízo, justiça, seja o Teu mover da forma como Tu quiseres, nós confiamos no Senhor. E sabemos que também a resposta da Tua parte é certa. Então as pessoas que estão aqui na frente, Senhor, estão confirmando a Sua resposta, a Sua direção, a Sua presença, quem Tu és. E eu peço que seja assim, Senhor, cada vez mais, este mover sobrenatural Teu, sobre aqueles que buscam o Senhor com intensidade e experimentam da Tua vontade e do Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode voltar ao seu lugar, por favor? Nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Esse é o nosso Deus que nunca falha. E a Bíblia fala o seguinte, que eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmãos, continuamos em oração, continuamos crendo no Senhor Jesus. Tem na sua cadeira aí o seu dízimo de oferta, e também de dízimo, lá no fundo tem um gasofilácio, aqui tem 2. Venham com alegria louvar o nome do Senhor. O pastor Mateus agradece para nós, os dizimistas. Senhor, muito obrigado pela Tua provisão na sua casa, Senhor Jesus. Isso provém antes de tudo do Senhor. Nós Te agradecemos pelo Seu amor que nunca nos abandona. Consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas. E a cada pessoa, Jesus, que virá à frente, derrama a Tua presença sobre a Tua igreja. E sempre que a Sua provisão esteja sobre a casa do Senhor e sobre a casa do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, amados? Adore o Senhor com o seu coração. Nasceu em minha esperança, fui alcançado pelo Seu amor, me fez nova criatura.
pecados já não valem mais. Oh, minha fonte de amor, nada vai nos separar de ti. O mundo já deixei pra trás, o mundo já deixei pra trás, o mundo já deixei pra trás. Agora eu vivo teu amor, vivo teu amor, vivo teu amor. Agora eu vivo teu amor, vivo teu amor, vivo teu amor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É esse amor que nos faz exaltar o nosso Deus. É esse amor que nos faz engrandecer em gratidão pelo que Ele fez e sempre faz por nós. E a obra de redenção do Senhor na cruz mostra o quanto Ele nos amou. Por isso Ele é digno de toda exaltação e de toda entrega. Eu queria chamar nesse momento aqui à frente os pastores, os presbíteros e também o ministério de intercessão e todos aqueles que estão entre a sua segunda e sexta semana de campanha a vir entregar a sua vida ao Senhor em rendição e exaltando ao nome do nosso Deus. Eu louvo ao teu nome, louvo ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Declarei. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo ao teu nome, louvo ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honra ao teu nome,
seja exaltado, seja exaltado para sempre, Jesus. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seu nome é vida, seu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Seu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seu nome é vida, seu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Seu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu amor sempre me encontra, sempre me encontra. 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 O teu amor sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Será que podemos declarar? Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Senhor, nós
queremos te pedir. Fala conosco através da sua palavra nesse momento. Que a tua presença, o teu direcionamento esteja sobre nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Graças a Deus, amados. É o amor de Jesus que é a nossa maior motivação. Acima de tudo, é Cristo quem nos sustenta. É Cristo quem é o nosso alicerce. Caminhos da cruz. Caminhos que nos levam à redenção. Porque essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Salvação, redenção. Mas também é motivação. Porque sem Cristo e sem o que Ele fez, nada nós poderemos fazer. E nós sabemos que, como diz Romanos, tudo é para Ele. Tudo é por meio dEle. E quando nós decidimos trilhar essa jornada, isso exige de nós total entrega ao Senhor. Isso significa que não somos dele de forma parcial, mas total. E as nossas convicções e motivações não são pautadas no que sentimos, mas no que cremos. E nós cremos que Jesus é o nosso sustento. Miles, coloca a imagem de uma cruz para mim, por favor. Só de uma cruz, Miles, aquela que pode ser até essa imagem mesmo, pode deixar. Pode ser essa, mano. Deixa essa. Isso. Aê, valeu, obrigado. Show. Queria que vocês olhassem para essa imagem. Fixaram bem a imagem? Agora eu quero pedir para que você feche seus olhos. E comece a pensar em tudo que essa imagem repercute no seu coração. Todos os significados que possam vir à sua mente agora. E não freie nenhum deles. Vou te dar um tempo para você refletir. A cruz está vazia, então eu imagino que repercute ao seu coração salvação. Eu imagino que repercute à sua mente redenção. Um amor incalculável. Um amor incondicional. Justiça paga por um alto preço. Um amor que nos leva a servir a Jesus. Um amor que nos leva a entregar a nossa vida por Ele. Um amor que nos constrange. Um amor que nos faz declarar: seja exaltado. Seja exaltado.
seja exaltado, exaltado. Seja exaltado para sempre, sempre, sempre. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. E diante de todos os pensamentos maravilhosos que vieram à sua mente agora, se essa mesma pergunta hoje fosse feita a um romano, na época em que Jesus foi crucificado, as repercussões e expectativas seriam totalmente diferentes. Seriam de morte, seriam de escárnio, de dor, de sofrimento, porque somente os piores dos piores eram condenados à cruz. Inclusive, o historiador Flávio Joséfo diz que a pior de todas as mortes, até hoje, segundo esse historiador, diante de todas as mortes terríveis que a história pode nos mostrar, eu não estou falando de uma perspectiva de alguém que não estudou, eu estou falando de um historiador extremamente famoso. Segundo Flávio Joséfo, era a pior de todas as mortes. E Cristo se submeteu a ela. Então, para um romano, a morte de cruz significava vergonha. Significava dor, sofrimento incalculável. E não somente uma dor física, como todos nós sabemos, mas uma dor emocional e psicológica, porque Cristo, sendo quem foi, perfeito, foi condenado como um bandido. Não um bandido qualquer, mas a escória de toda a sociedade. Você sabe muito bem que quem deveria ser crucificado naquele dia, pela opinião até então histórica, era Barrabás. Barrabás era alguém que se revolucionou contra o império. Um assassino, odiado. Mas Jesus morreu no lugar de um homem assim. Mas a verdade é que Barrabás é a representação de cada um de nós. Nós éramos malditos, distantes da glória do nosso Deus. Por isso que Jesus ressignificou a cruz. Porque quando Cristo ressuscitou, toda essa maldição não está mais sobre nós, mas está então em Cristo pregado na cruz. Amados, para que a graça abundasse na nossa vida, Jesus teve que ser crucificado. Jesus teve que ser alvo da ira de Deus. Para que a graça seja manifesta em nossa vida, Jesus precisou passar pela cruz, e isso ressignificou a cruz, porque para hoje a cruz para nós tem peso de glória, e não mais de morte. Ela nos faz sim lembrar do sacrifício que Cristo fez no Calvário, ela nos faz sim lembrar do quanto Cristo morreu, mas ao olharmos para ela, eu tenho plena certeza que os pensamentos que vieram ao nosso coração foram de salvação e redenção, porque esse é o caminho da cruz, salvação e redenção. Cristo se fez maldito para que nós pudéssemos ser justificados. Abram comigo a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13.
Amém? Todos encontraram? Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois isso as Escrituras dizem: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Era o meu e o seu lugar ali, naquele lugar, na cruz. Mas Cristo assumiu, por amor, a nossa morte. E se tornou maldição por nós. E isso expressa a graça do Senhor Jesus. Porque nenhum de nós éramos merecedores. E nunca seremos. Porque a verdade é que o nosso coração não é bom. E se existe algo de bom em nós, ele vem de Jesus. E é essa graça que nos faz justificados diante do Senhor. Há um texto que eu sou muito apaixonado, porque ele reflete muito a história da cruz, e eu já devo ter citado ele aqui inúmeras vezes, mas eu vou citar de novo para enfatizar isso. 1 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que nós pudéssemos ser justificados. Deus fez de Jesus, aquele que nunca pecou, oferta pelo pecado, para que pudéssemos ser justificados diante do Senhor. Graça expressada, graça sem limites, graça que nós não merecíamos. Maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Então Jesus assumiu essa posição e se pendurou ali por amor ao povo do Senhor. E hoje todos aqueles que então entregam a sua vida para Jesus são livres da ira de Deus e da condenação, porque Cristo já pagou esse alto preço. Porque Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. E amados, é justamente essa graça que nos faz permanecer em cada momento. Não importa o quão difícil seja, é a graça de Jesus que nos sustenta. É a história da cruz, na perspectiva do que Cristo fez, a exemplo do que Cristo fez, que nos sustenta. Segunda Timóteo 2, versículo 1. Paulo dá um conselho a um jovem pastor diante da igreja de Éfeso. Um conselho que serve para nós hoje. Ele diz: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. É a graça, é o que Cristo fez que importa. É a centralidade de Cristo em nossas vidas que nos sustenta, que nos permite caminhar, que é a nossa maior motivação, que nos enche de poder, de amor, que nos faz ser controlados pelo Senhor Jesus. É a graça que traz o Espírito Santo, que revela quem Cristo é. Porque Ele, um dia, assumiu o papel de maldição, para que nós, hoje, não precisássemos mais assumir esse lugar. E é essa graça que nos faz exaltar o Senhor. Essa graça que hoje e para todo sempre nos faz nos colocar de pé. E eu te peço que você faça isso nesse momento.
levantar as nossas mãos e declararmos: seja exaltado essa graça, Senhor. Seja exaltado. É pelo Senhor, Jesus. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Eu queria fazer um momento com a igreja nesse instante. Se você puder, e só se você puder, quero te pedir para que você se coloque de joelhos. E nesse instante, interceda pelas nossas vidas como igreja do Senhor Jesus. Interceda pelas nossas vidas como propósito do Senhor. Porque o Senhor tem propósito para cada um de nós. Isso é estabelecido em Jesus e na graça do seu amor. Então eu quero te pedir, clame nesse momento, clame nesse momento, faça isso com intensidade, não seja indiferente, peça para que o amor e a graça de Jesus seja que nos sustente, peça para que o amor e a graça de Jesus seja a nossa base de fé, que a palavra do Senhor seja a nossa base de fé, peça a Jesus, peça a Cristo Jesus, que essa graça e esse amor seja o que nos faz firmes, o que nos preencha, e que nada nos falte, porque o que nos enche e que nos faz plenos é o seu amor, Jesus. O que nos faz plenos é o seu amor, é a sua presença, Senhor, e é o que mais desejamos. Peça ao Senhor uma igreja que tenha fome e sede de Jesus. Peça ao Senhor que você e eu tenhamos fome e sede da palavra de Deus, fome e sede da presença de Deus, fome e sede desse amor que nos sustenta, que nos restaura, que nos dá graça. Peça a Deus nesse momento que sejamos cheios dele, e que nenhum eu reine, mas que o Senhor reine em todo tempo. Peça ao Senhor uma igreja estabelecida no amor e na graça de Jesus, uma igreja que o exalta, uma igreja que seja rendida ao propósito e à vontade do nosso Deus, ao direcionamento do nosso Deus, porque Ele é quem reina, Ele é quem governa, e o seu reino é de justiça, é pleno e é eterno. Peça ao Senhor que os nossos corações sejam preenchidos por esse amor, que os nossos corações sejam preenchidos por essa graça, que nós não venhamos a nos esquecer do que Cristo fez por nós, não apenas como uma memória, mas com o coração ardente, como diz Paulo a Timóteo: seja firme e forte na graça do nosso Senhor Jesus. Nós possamos ser, Deus, totalmente entregues a Ti, Jesus, totalmente entregues a Ti, Senhor. Nos faz uma igreja entendida, uma igreja que declara sem cessar, que declara sem cessar, que declara sem cessar. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado.
Declare isso a Ele, declare isso a Ele, declare isso a Ele. Oh! Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, Senhor, para sempre. Seja exaltado para sempre, sempre. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Nós te entregamos a nossa vida, Jesus. Nós somos teus. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você então a iniciar uma campanha nessa noite. Pedir para os presbíteros nos ajudarem aqui. E você pode deixar apagado, filho. Você que quer iniciar uma campanha hoje, apresentando ao Senhor alguma área da sua vida, alguma necessidade, você pode apresentar diante do Senhor a sua vida emocional, espiritual, física, familiar, material ou gratidão. Iniciar talvez hoje, pelo aquilo que Deus tem respondido à sua vida, uma campanha de 7 semanas de gratidão. Vem à frente, você vai receber esse marcador. Esse marcador vai te ajudar a ter essa dinâmica de acompanhamento semanal. Você coloca a data de hoje, e hoje é a sua primeira semana de campanha. Enquanto isso, nós vamos continuar adorando o nome do Senhor, dizendo que Ele é exaltado. Seja exaltado, seja exaltado. Exaltado, exaltado. Eu louvo o seu nome, louvo o seu nome, o nome maior que todo nome. Todas ao seu nome, honras ao seu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Vamos nos colocar em pé. Senhor, nós apresentamos diante de Ti cada pessoa que iniciou uma campanha nessa noite. E nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus que cuida da Sua palavra para cumprir.
e que essas pessoas possam ter uma experiência extraordinária contigo, sobrenatural. O Senhor venha se revelar a elas, mas não simplesmente para responder uma necessidade, mas para mostrar principalmente quem Tu és para elas, e elas possam ser fortalecidas neste relacionamento contigo. Nós apresentamos também, Senhor, a bandeja de pedidos. Cada pedido que foi apresentado aqui, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, seja o Senhor a mover, seja o Senhor a trabalhar, seja o Senhor a conduzir, para que assim as pessoas possam sentir este amparo e cuidado do Deus provedor que elas servem e adoram. E é uma certeza que o Senhor responde a nossa oração, porque nós temos os vasos de agradecimento, nós temos a bandeja de agradecimento aqui, nós temos pessoas que louvaram o Seu nome, estão exaltando o Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor cuida de cada área das nossas vidas, e eu Te agradeço por isso, e Te louvamos em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir para a igreja se assentar, vocês podem colocar. O conselho pode vir aqui à frente. Nós temos um comunicado a fazer à igreja. Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. O conselho reuniu para o comissionamento do pastor Rubens para o ano de 2026. E o pastor Rubens teve a direção e ele não estará com a gente para o ano de 2026. Eu peço que a igreja esteja orando pela vida do pastor, pela família pastoral, pelo conselho da igreja. Ele vai estar até o final de novembro acompanhando, orientando e ajudando nesse momento de transição. E que toda a igreja esteja orando em nome de Jesus. Foi uma decisão minha, minha irmã, mas a gente, como eu pedi para a Ana, a gente podemos conversar ao final do culto, tá bom? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, vamos receber a bênção. Eu peço aos irmãos que nós estejamos em oração, para que Deus possa estar conduzindo todo o processo. A igreja é de Cristo, amém? A igreja é de Cristo, e é Ele que reina e governa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, hoje e para todo sempre, você diz? Amém. Uma semana de vitória em nome de Jesus.